Eu converso agora com o chefe da 11ª Zona Eleitoral de Araçatuba, Marcelo Penido. Nosso assunto são as eleições do próximo domingo. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Marcelo, vamos relembrar quantas vezes o eleitor tem que apertar a teclinha confirma ali? São 6 candidatos nessas eleições de 2006, né? A ordem vai ser do proporcional para o majoritário. Então seria deputado estadual, deputado federal, senador 1, senador 2, governador e presidente. E qual a diferença da votação deste ano em relação aos anos anteriores? Bem, algumas diferenças são, além da quantidade de candidatos, a obrigatoriedade, né, dos 2 documentos. Então o eleitor vai ter que ter o título e um documento com foto. Por enquanto, né? Por enquanto. Porque essa decisão, essa obrigatoriedade pode cair com a decisão de hoje do STF, né? Isso, exatamente. E também quem não tiver o título de eleitor, ele pode estar comparecendo no cartório até hoje, que é o último dia, para se reimprimir o título de eleitor. Ou seja, sem o título não há como votar. Isso, até o momento, sem título e sem um documento com foto, não vota. Então, quem tiver perdido o seu título tem até hoje, às 6 da tarde, para fazer a reimpressão e garantir o seu direito ao voto. Isso, exatamente. Tá certo. E como é que está a procura da reimpressão? Olha, tem bastantes eleitores procurando os cartórios que eles vão procurar já o título para exercer no domingo e lembram não lembram onde estão, perdeu o título está em péssimas condições, então aí eles se dão conta e procuram o cartório eleitoral. Bom, as eleições começam a partir das 8 horas de domingo e vão até que horas? Até às 17 horas. Até às 5 da tarde. Isso. São quantos locais de votação, Marcelo? Nós temos cerca de 56 locais de votação, né, de escolas. Certo. E essas urnas começam a chegar nas escolas quando? A partir das 8 horas de sábado, essas urnas serão distribuídas e montadas as sessões, né? Aí são novamente fechadas essas escolas e reabertas às 7 horas do domingo. Então amanhã tem aula normal nas escolas? Tem aula normal, apesar de já terem sido, né, requeridas pela Justiça Eleitoral, amanhã haverá aula ainda para algumas escolas, né? Certo, então não todas. Não todas, até nós temos alguns problemas que no início dessas chuvas está ocorrendo algum desmoronamento de algumas escolas, né? Os tetos estão cedendo, então nós estamos correndo também com relação a isso para estar regularizando essas escolas para eleições de domingo agora. Tá certo, Marcelo. E são seis candidatos, né, que o eleitor tem que escolher. Há alguma diferença nas eleições deste ano em relação às anteriores? Não. A eleição, o sistema do voto na urna será o mesmo, né? Então a pessoa ela pode estar votando tanto o deputado estadual até o presidente, e uma vez terminando o cargo de presidente, ela finaliza seu voto, está dispensada já a se retirar da sala, né? Mas há uma suspeita de que haja um pouquinho mais de demora por conta de uma alteração que foi feita este ano, né? Como são 6 candidatos, a principal preocupação do cartório eleitoral seria com o esquecimento dos números dos candidatos, né? Então nós já distribuímos em vários locais de acesso, né, das pessoas, mercados, lojas, shoppings aqui da cidade, uma colinha, né? E mesmo que não pegue essa colinha nesses locais ou no próprio cartório eleitoral, que leve de casa um papel anotando seus 5 candidatos. Isso aí com certeza agilizará o procedimento das eleições e aí o eleitor não terá aquele incômodo de ter que sair da sala, voltar de novo, pegar uma fila novamente, né? Ah, tá certo então. Então é importante, ainda há colinha lá no cartório eleitoral para ser distribuída. Qual que é o endereço do cartório? É Afonso Pena 57. Rua Afonso Pena 57. Também vale, né, quem precisa reimprimir o seu título, que se estiver em mau estado de conservação ou se tiver perdido, é só se dirigir ao cartório eleitoral na Afonso Pena, número 57. Qual que é o horário de funcionamento? Do meio-dia às 18. Do meio-dia às 18. Isso. Hoje e amanhã do meio-dia às 18. No sábado vai funcionar? Vai funcionar no período da manhã, né? No período que estiver sendo distribuídas as urnas. Então, em torno das 8 da manhã até umas 15 horas, mais ou menos. Mas aí no sábado é só para pegar a colinha, não vale mais para reimpressão do título, colinha, né? O eleitor estiver interessado em saber aonde vota, né? Esqueceu a sua sessão, em que escola que se encontra. Então, ele pode estar tanto procurando pela internet, como indo até o cartório eleitoral. Pela internet, como é que ele procura o seu local de votação? Isso, no site www.tre-sp.gov.br, né, existe um ícone na eleitor. Então ele pode tanto consultar a sua situação, se ele está regular ou não, e até mesmo imprimir uma multa e consultar o seu local de votação e até o número do título, que também existe essa procura no cartório. Algumas pessoas querem saber o número do seu título, né, e para justificar algum outro motivo nesse sentido,
E ele tem condições de entrar pela internet, com seus dados pessoais ele tem acesso ao número do título. Não é preciso ter o número do título em mãos, basta os outros dados, o nome completo, o RG... Isso, é o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento, são os 3 dados que nós usamos. Correto. Para consulta. Marcelo, as eleições vão até às 5 da tarde de domingo, quando é que começa a apuração? Imediatamente, então assim que as urnas começarem a sair das escolas às 5 horas, chegando ao cartório nós começamos a transmitir os disquetes que estavam dentro das urnas com os dados de votação dos eleitores. E a partir daí é transportada essas informações para São Paulo, há um batimento em Brasília, volta para São Paulo. Então, normalmente, a partir das 5 horas já haverá esse processamento. E se tudo der certo, acredito que até umas 21 horas, se não der problema nenhuma urna, já dará para ter uma ideia parcial de Araçatuba. Quantas pessoas estão envolvidas no trabalho para as eleições de 2010? Cerca de 200, 300 pessoas. Isso inclui mesários, funcionários da Justiça Eleitoral? Sem incluir mesários. Com mesários são mais 2.000 pessoas. 2.000 pessoas? Seriam umas 200.300 pessoas. Nossa, é bastante gente, né? Bastante gente. Tá certo, então, Marcelo. Quer deixar um recado pro eleitor? Que dica você dá ao eleitor, além da colinha? Eu ia reiterar o pedido da colinha, para os eleitores não esquecerem a colinha. De qualquer forma, nas escolas haverá os jornais com todos os nomes dos candidatos e seus números, e que os eleitores pesquisem muito bem o seu candidato e que na hora exerçam a sua cidadania e tentem melhorar a nossa situação política. Tá certo, Marcelo. Vamos deixar o telefone do cartório se alguém tiver alguma dúvida? Pois não, é o 3608-9477. 3608-9477. Isso, e os 2 sites também estão disponíveis, O do TRE? O do TRE e o TSE, que é o mesmo endereço, www.tse.gov.br. Por meio dos sites também é possível fazer a impressão da colinha, né? Também, você tem acesso aos números dos candidatos e os seus nomes e números, e a colinha, ele tem mais ou menos um esboço da cola. Mas a cola pode ser qualquer pedaço de papel ou até a cola já impressa. Alguns candidatos já estão entregando mais ou menos uma cola, Também, se for o candidato da pessoa, ela pode estar usando. Tá certo, Marcelo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você, um ótimo trabalho aí nos próximos dias. Tá ok, obrigado.